agora chamar aí para o nosso bate-papo aqui o Márcio Coimbra, que é diretor executivo da Interleges, do Senado Federal, vice-presidente da ABRIG, e a ABRIG, que é a Associação Brasileira, né, de Relações Institucionais e Governamentais. Márcio, dá um oi aqui para poder te ver, que você se perdeu aqui neste limbo das carinhas. Dá um oi aí para eu te achar. Será que o Márcio desconectou? Bruna, você consegue ver? Tá me ouvindo Márcio agora? Tá Coimbra. melhor? Ah, Márcio, Consegue me tudo bem? ouvir? Tudo bem? Agora sim, estou te Bom, vendo e te ouvindo. que bom. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero aproveitar aí a sua experiência na diplomacia, e você escreveu um artigo outro dia que eu quero explorar um pouquinho dele aqui, para a gente ainda ficar nessa questão da Covid, porque um dos problemas que mais chamou atenção, lá na Band a gente fez muitas matérias logo no início da pandemia, com os brasileiros expatriados. Como é que está esse volume hoje de brasileiros? Você tem esse dado atualizado que ainda não conseguiu voltar para o Brasil? Olha, a gente tem uma ideia, mais ou menos, que teriam 17 mil brasileiros no exterior, né? Desses 17 mil, cerca de 11 mil já conseguiram ser repatriados, de diversas formas. O Itamaraty trabalhou desde parceria com companhias aéreas, quando elas ainda estão voando para alguns locais, mas o Itamaraty também trabalha com outras frentes, como fretamento de aviões, né? Então, faltam trazer ao Brasil cerca de 6 mil pessoas, né? Dessas 6 mil pessoas que ainda precisam voltar ao Brasil, que desejam retornar ao país diante da pandemia, 2 mil estão em Portugal. E, recentemente, agora eu tive a informação do Itamaraty ontem, do pessoal da Nova Zelândia, que a gente tem um avião saindo com os brasileiros que estão na Nova Zelândia, que não eram poucos, né? Então, a gente vai ter aí cerca, acho que mais de 200 ou 300 brasileiros chegando que estavam na Nova Zelândia. Então, eu acho que nisso a gente tem tido um papel elogiável, né? A nossa diplomacia, o Itamaraty tem trabalhado muito e de forma ativa para repatriar os brasileiros que estão fora. Isso é um traço de uma diplomacia humanitária, que eu acho que é muito importante em momentos de pandemia. Com certeza, e é uma ansiedade das famílias, né? Tanto aquelas que estão fora, quanto aquelas que estão aguardando a chegada dos seus parentes aqui no Brasil, para que essa solução seja dada para todos os brasileiros que não conseguiram ainda voltar. Agora, Márcia, eu queria ver com você, aproveitando aí o seu conhecimento na política, se apostaria já, a gente poderia dizer assim, numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, se vamos ou não vamos ter eleições nesse ano? Você já consegue vislumbrar um caminho? Porque para todo mundo ainda é uma incógnita, né? O TSE está muito cuidadoso ao anunciar essa decisão. Exatamente, eu acho que você coloca isso de maneira muito boa nesse debate, porque a gente precisa entender se nós teremos campanha, se nós teremos eleições esse ano, né? E tudo indica que nós teremos eleições sim, né? Na medida que isso começa a ser flexibilizado, ou seja, essa curva ela vai aumentando de flexibilização, porque na medida que você vai fechando o país aos poucos e a curva de contaminação vai aumentando, quando você chega nesse platô em cima e ela começa a baixar, você começa a poder liberar aos poucos certos setores da economia, né? Então, se acredita que a gente terá as eleições esse ano, sim, pode ser que elas sejam adiadas por alguns meses. Então, existe a possibilidade de, ao invés de outubro, nós termos as eleições em novembro ou em dezembro. Mas eu não acredito que nós vamos postergar mandatos ou ter a eleição postergada para o ano que vem. Então, acredito que nós teremos eleição esse ano, sim. Márcio, ainda sobre esse tema, tendo eleições, como é que você acha que os candidatos, né, lembrando que serão eleições para prefeito e para vereadores, como que eles se apropriariam desse tema Covid-19 na expectativa aí de ganhar o voto do eleitor? Como é que você acha que isso vai ser trabalhado? Eu acho que isso vai ser muito trabalhado, né? Costuma-se dizer aqui em Brasília, se em 2018 foi a eleição da arminha, a eleição de 2020 vai ser a eleição do estetoscópio, né? Então, nós vamos ter muito mais chances de candidatos que sejam aliados dentro da área de saúde, alinhados com
posições vencedoras, né? Então, a gente pode destacar, por exemplo, o ministro Mandetta, que foi alguém que saiu com enorme popularidade do governo. Ele se ele for candidato na cidade dele, a capital Campo Grande, ele tem enorme chance de vitória, né? Ou se ele sair candidato em algum lugar, ele tem enorme chance de vitória, não importa o local. Mas nós teremos, sim, eu acredito que uma profusão de candidatos, né? Dentro aí do calendário da Justiça Eleitoral, que essas pessoas precisam se descompatibilizar, né? Para concorrer nas eleições desse ano. Mas eu acredito, sim, que nós teremos um enorme fluxo de candidatos ligados à área de saúde e que isso vai mexer um pouco com o resultado da eleição, sim. Então, pessoas que foram secretários de saúde, pessoas que estão na mídia falando do que está acontecendo e da onde surgir a melhor solução, eu acredito que sim, essas pessoas terão mais chance e com certeza elas buscarão seu lugar ao sol nas eleições de 2020. O Márcio, José Flávio está fazendo aqui um comentário, dizendo na visão dele aqui que já estamos em campanha. E aí eu, como jornalista, vou dizer que os governantes ainda estão batendo tanta cabeça em relação ao coronavírus, né? Tentando copiar ou se estimular pelas decisões de outras cidades, de outros estados, que fica um pouco complicado o eleitor, o cidadão, ainda perceber como uma solução que vai gerar um resultado assertivo as decisões primárias que estão sendo tomadas de imediato nesse início da pandemia, né? A gente está vendo aqui em Minas Gerais a possibilidade, trazendo a conversa para cá, que eu acompanho mais, algumas cidades já estão abrindo o comércio, relaxando as medidas de segurança em relação à disseminação do coronavírus. Nós temos o governador ontem dizendo que metade do estado ou já relaxou tudo, ou não chegou a adotar, ou já está relaxando, o que é muito significativo. E na sua visão, você acha que a gente vai ter uma universalidade de decisões de relaxamento da pandemia, já que alguns estados, por exemplo, São Paulo já estendeu aí para o começo de maio? O que você está percebendo? Você acha que a gente vai ter um momento em que vai haver uma universalidade nessas decisões ou cada cidade, cada estado vai continuar tomando ao seu ritmo? Inácio, eu acho muito importante essa sua pergunta, porque ela vai diante de um ponto muito importante. Nós temos olhado para o Brasil na mesma forma que outros países têm olhado para os seus próprios países. Mas os países não têm a dimensão continental que o Brasil possui, né? Então, quando a gente fala de uma medida na Espanha ou na França, nós devemos olhar para Minas Gerais ou para São Paulo, que são estados grandes. Se a gente for comparar o Brasil com Portugal, isso não funciona, né? Nós temos que comparar Portugal com o Espírito Santo. Então, os nossos estados são países europeus. E nós possuímos no nosso país uma diversidade enorme e muito grande na relação do ecossistema. Então, nós temos tendo um avanço da pandemia, por exemplo, agora na Amazônia, porque nós estamos vivendo o verão amazônico. Mas isso significa que nós vamos, o inverno amazônico, nós vamos ter a pandemia mais forte nesse momento na Amazônia. Mas em julho ela deve ser mais forte nos estados do sul. Então nós não podemos ter uma política nacional para lidar com a pandemia e com o isolamento no momento que nós temos ecossistemas diferentes, nós precisamos políticas regionais diferentes, porque o vírus vai se alastrar e vai afetar o sistema de saúde nos diversos estados de maneira diferente e em diversos momentos. Nós temos, por exemplo, onde nós tivemos maior afluxo de turistas, no Carnaval, Rio de Janeiro, Ceará, nós estamos vendo que a curva aumenta mais rapidamente. Então, acho que nós temos que olhar de forma individualizada para cada um dos estados e entender que o Brasil não precisa de uma política nacional, mas ele precisa de políticas regionais, olhando as condições do nosso país, as diferenças geográficas, as diferenças de ecossistema, e a partir daí a gente vê que, por exemplo, alguns estados, quando tiverem um pico da pandemia, outros ainda vão estar subindo. Quando outros já estiverem terminando, outros vão estar no seu pico.
Então, nós precisamos entender as diversidades do país e eu acho que a política é muito importante, a política fazer essa diferenciação e acredito que com o novo ministro da Saúde agora, talvez a gente esteja arrumando nesse sentido. Talvez, a conferir, né? O que o novo ministro vai. Aliás, hoje ele está fazendo aí até um exercício de media training para conseguir encarar melhor a imprensa nas coletivas ao vivo, que até agora ele não fez, né? Só fez alguns pronunciamentos gravados. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser essa comunicação, já que a gente se acostumou com Mandetta, falando todo dia, toda hora, né? Por horas a fio na televisão. Ô, Márcia, eu vou pedir para você ficar de stand-by aí, a gente até estourou um tempinho, para eu passar então para a nossa próxima entrevista e daqui a pouco a gente volta a conversar, combinado? Combinado. Até já.